Muitos grandes especialistas na área da educação afirmam que o método mais eficiente para aprender consiste em ensinar para outras pessoas. Entretanto, existe um método muito mais eficaz do que esse. Se você quer saber qual é esse método, fique conosco até o final. Então, isso é mais uma evidência de que não tem relação com mudança na própria inteligência, e sim a motivação que levou a essas distorções. Porque se nós pegarmos a história da humanidade, praticamente desde que surgiram os primeiros Homo sapiens, não há indicativos de mudança no tamanho da caixa craniana. Na verdade, é uma redução em comparação aos neandertais. Os neandertais tinham caixa craniana um pouco maior que o Cro-Magnon e que o Sapiens sapiens, né? Então, houve uma pequena redução na caixa craniana, mas não houve variação. Se considerarmos Cro-Magnon, né, e Homo sapiens sapiens, durante dezenas de milhares de anos, ou até centenas de milhares de anos, o tamanho do cérebro foi aproximadamente constante. Além disso, se nós pegarmos os antigos egípcios, os antigos gregos, né, babilônios, desde 3.000, 3.500 a.C., especialmente de 500, 400 a.C. para cá, não houve um aumento significativo no nível intelectual médio da população. Aristóteles não era menos inteligente que Einstein, por exemplo, né? E talvez ninguém vivo atualmente tenha um nível intelectual comparável ao de Aristóteles. Aristóteles viveu de 384 a.C. a 322 a.C. Então, assim, depois de 2.500 anos quase, 2.400 anos, não houve uma evolução média na população mundial que produzisse alguém no mundo tão inteligente quanto foi Aristóteles, ou Arquimedes, né? Ou Newton, ou Leonardo da Vinci, né? Ou Gauss. Então, ao longo da história houve aproximadamente uma estabilidade. Se houve um progresso, foi mínimo, foi praticamente imperceptível ao longo de 2.000 e poucos anos. Com relação a esse aumento observado em apenas 100 anos, 30 pontos de QI em apenas 100 anos, muito provavelmente não tem relação com o aumento real no nível intelectual. Não houve um aumento no nível intelectual de 30 pontos, com toda certeza. Não há nenhum indicativo robusto de que houve um aumento de fato na inteligência de 30 pontos. Talvez um ponto, né? Melhora nutricional, estímulos diversos com tecnologias que exercitam a inteligência, como jogos, videogame, atividades diversas que são mais intelectuais do que eram décadas atrás, isso pode estimular um pouquinho, talvez 1 ponto, 2 pontos de QI, mas não 30 pontos. Não faz o menor sentido esse aumento de 30 pontos. Faz sentido se você interpreta como o resultado de uma diferença motivacional, mas não como uma mudança real no nível intelectual. As pessoas de hoje não são mais inteligentes do que eram 100 anos atrás. A média de nível intelectual é muito parecido e talvez a média atual seja até menor do que era 100 anos atrás. Porque a média intelectual atual tem o efeito que o próprio Flynn havia previsto, que é justamente de que as populações com menor QI têm maior número de filhos. Consequentemente, a porcentagem da população com QI baixo tem aumentado ao longo da história em proporção à população de QI alto. Então, houve, na verdade, uma redução no QI médio, isso provavelmente é o correto, mas isso foi mascarado pelos resultados que tem o viés da motivação, né? Então, provavelmente, o QI médio da população está diminuindo, concretamente diminuindo. Inclusive, os eugenistas queriam justamente tentar evitar que isso acontecesse, né? Então, houve um projeto justamente com esse propósito, e o efeito Flynn acabou meio que desviando, inclusive desmotivando essas tentativas, com uma máscara, né, distorcida, que não acho que tenha sido má intenção do Flynn, não acho que ele fez
de nenhuma maneira com propósitos políticos ou ideológicos, ou não acho que ele fez com má fé. Eu acho que simplesmente ele não compreendeu o processo, muitas pessoas não compreenderam o processo, né? Ele foi uma delas, então ele divulgou os resultados com honestidade, os resultados que ele obteve foram divulgados ali, só que levaram a interpretações distorcidas de que o QI médio da população estava aumentando. Provavelmente não está aumentando. Tem algumas variáveis que estão, por exemplo, a altura está aumentando de fato, estava na verdade até os anos 80, estabilizou mais ou menos nos anos 80 e parece que está diminuindo nas últimas décadas. Então até os anos 80 houve um aumento na altura média da população, né? Atualmente já é questionável se continua havendo aumento, se há uma diminuição ou se estabilizou a altura. E tem um aumento muito substancial na expectativa de vida. Isso sim, realmente aumentou muito, provavelmente pela nutrição, pelos antibióticos, pelos medicamentos, tratamentos médicos de um modo geral, né? Diversos avanços com relação a controle de alimentos que são prejudiciais à saúde, higiene, né, saneamento, etc. Então houve muitas mudanças que melhoraram a qualidade de vida, que aumentaram a expectativa de vida média da população. Em parte, isso também se reflete na altura, né? E em parte, se reflete menos também no QI, só que você tem dois efeitos combinados aí. Você tem uma melhora na alimentação e outras variáveis que podem contribuir para aumentar a inteligência, mas você tem também um aumento da população mais rapidamente daquela população com QI mais baixo em comparação à população de QI mais alto. Então isso também vai impactar, né? E quando se pondera os dois efeitos, provavelmente o efeito que prevalece é justamente o de diminuir o QI ao longo do tempo. Então é provável, muito provável, que o QI médio ao longo das décadas recentes está diminuindo. Entretanto, a medição está gerando resultados maiores por questões motivacionais e por outros fatores, né? Então tem esses pontos a serem considerados. Então, o que causou o aumento? Existem debates sobre as causas, mas uma delas provavelmente é a melhoria da nutrição e saúde infantil. Você sabe que a altura também aumentou nesse período, certo? As pessoas ficaram mais altas devido à melhor educação, entre outros fatores. Há muitos, e cada vez mais altos. Outra causa é a melhor educação. Muitos são melhores na resolução de problemas se você tem mais conhecimento, porque é mais fácil para você fazer associações, se você tem mais coisas para fazer as associações. Uma terceira causa. Esse comentário desse rapaz de cabelo branco é bastante plausível, né? Realmente, quando você amplia a disponibilidade de conhecimentos, de alguns tipos de conhecimento, recai exatamente naquilo que eles chamam de inteligência cristalizada, que na verdade não é uma inteligência, seria conhecimentos cristalizados, né? E não é todo conhecimento cristalizado, são alguns tipos específicos de conhecimento que têm uma aplicação ampla. Você aprende uma fórmula e essa fórmula você usa em muitas situações diferentes. Você aprende uma heurística, um algoritmo, e esse algoritmo você aplica em muitos casos diferentes. Por exemplo, você aprende a andar de bicicleta, por exemplo, você aprende a cozinhar alimentos, né? Então você vai usar isso para muitas situações. Em muitos casos diferentes, você vai aplicar o mesmo método, né? A mesma ferramenta. No caso específico, para a resolução de problemas, manuais, almanaques, nos últimos anos a internet, YouTube, disponibilizam truques para resolver problemas com mais facilidade ou ferramentas que agilizam ou facilitam a resolução de problemas que não eram tão acessíveis décadas atrás. Então, isso faz com que as pessoas que recebem esse recurso, quando são examinadas por teste de QI, elas foram expostas a um volume de heurísticas e algoritmos que facilitam a obtenção de melhores resultados. Então, essa pode sim ser uma diferença significativa, né? Mais do que questões nutricionais, né? E outros fatores que foram citados aí. Então, além da questão motivacional, também o comentário desse rapaz é bastante aplicável, né, nesse caso. A proposta é uma mudança nos tipos de trabalho que a maioria das pessoas faz. De trabalho. Isso também é bastante plausível, inclusive eu comentei agora há pouco, também é o fato das pessoas terem atividades
menos mecânicas e mais intelectuais, em que elas precisam pensar e tomar decisões, utilizar processos cognitivos mais complexos nas atividades profissionais, enquanto máquinas passaram a substituir as pessoas nessas tarefas que eram mais repetitivas, isso também se relaciona com o que esse rapaz acabou de falar, o rapaz de cabelos brancos, né? Porque isso aqui, na verdade, está conectado com o que ele falou, não é diferente, não são duas causas independentes, são duas causas interligadas, né? Isso aqui justamente favorece as pessoas a uma maior exposição e a um maior contato com ferramentas que se enquadrariam, né, em conhecimentos cristalizados, que eles chamam incorretamente de inteligência cristalizada. Manual, principalmente há 100 anos atrás, para muito mais pensamento. E não apenas isso, né? Também você considera que na internet, e não só na internet agora, mas você já tinha em almanaques, em manuais, em livros de curiosidades, você já tinha padrões de teste de QI, como o Raven, né? Com sequências de figuras, que não são exatamente iguais ao Raven, mas que são do tipo do Raven. E que as pessoas, ao longo das décadas, passaram a tomar conhecimento desses testes antes de fazerem os testes. Não vai dar uma diferença grande, né, elas fazerem 5, 10 desses testes online, ou em almanaques, ou em jornais, ou em revistas, né? Isso não vai aumentar muito o resultado, mas pode melhorar um pouco, 1 ponto, 2 pontos, né? Então, à medida em que mais pessoas são expostas a esse tipo de conteúdo, também acaba distorcendo os resultados. Então esse efeito também acontece, que também se encaixa no que aquele rapaz falou agora há pouco. Abstrato nos dias de hoje. E essa mudança pode ter nos tornado melhores em responder aos tipos de perguntas que são feitas em testes de QI. O ponto é que os testes de QI parecem medir objetivamente a inteligência, mas eles não medem. Mesmo no mesmo país, separados apenas pelo tempo, as mudanças culturais podem afetar as O que ele disse aqui está errado, né? Ele fala que os testes de QI parecem medir objetivamente a inteligência, mas eles não medem. Sim, eles medem, né? Os testes de QI medem basicamente a inteligência de adultos no intervalo de 70 a 130 de QI. Isso é um fato concreto e que é amplamente corroborado, né? Os próprios estudos originais do Binet já mostram isso. Ele mostra que a inteligência evolui em função da idade e os scores nos testes aumentam em função da idade. Então está claro que o QI se relaciona com a inteligência e a diferença que tem entre QI e inteligência é basicamente que o QI é a divisão da idade mental pela cronológica. Então o QI é estável ao longo da vida. Uma criança com 3 anos, com 6 anos, com 10 anos, a mesma criança, quando ela tiver 6, 10, 15, ela vai ter o mesmo QI. A inteligência dela vai aumentar, só que a idade dela também vai aumentar. Então, quando dividir a idade mental pela cronológica, vai se equilibrar, desde que a correção seja feita da maneira correta. Use a curva correta para fazer a divisão da idade mental pela cronológica, ela vai manter o QI estável ao longo da vida. Inclusive, em um dos artigos eu mostro como é a maneira correta de encontrar a proporção de quanto que houve uma evolução da idade mental em função da idade cronológica, que não é linear. O Binet tratava como se fosse linear, mas não é exatamente linear. O Weiss faz um ajuste um pouco melhor do que linear, mas com várias outras falhas, né? Com vários outros erros, mas é um pouco melhor do que o tratamento linear do Binet. E tem a abordagem que eu dou, que é a mais correta, né? É a mais apropriada, embora não seja totalmente inequívoca, provavelmente tem falhas que ainda vão ser corrigidas no futuro, mas é o melhor método que nós temos atualmente. Então, corrige-se, né, a idade mental pela cronológica e a partir daí se obtém o QI. Então, a diferença que tem entre QI e inteligência é basicamente essa. O QI é a inteligência em função da idade, né? Então, uma pessoa de 15 anos, ela é mais inteligente do que ela era quando ela tinha 10, a inteligência dela aumentou, mas o QI dela é o mesmo. Depois que a pessoa chegou à idade adulta, praticamente não tem mais mudança no QI. O QI e a inteligência são basicamente a mesma coisa para um adulto, né? Os adultos, eles preservam aproximadamente estável o nível intelectual ao longo da vida e o QI, que vai refletir basicamente a inteligência. Então, dizer que QI é uma coisa e inteligência é outra,
faz sentido para crianças, justamente pelo motivo que eu mencionei, né? Porque a inteligência aumenta até uma certa idade, enquanto o QI ele se mantém estável, justamente porque ele divide a idade mental para a cronológica, então ele fica estável, né? Então o QI ele preserva estabilidade ao longo da vida. E depois que chegou a idade adulta, 16, 17, 18 anos, tanto o QI quanto a inteligência se mantém aproximadamente constantes. Tem um pequeno declínio depois de 45, 50 anos, etc., mas em média, né, eles são mantidos estáveis. Então, esse comentário está errado, né? Médias de pontuação nos testes de... Dizer que o QI não mede, que o teste de QI não mede a inteligência, é um erro grosseiro, inclusive, né? Na verdade, o teste de QI, dentro do intervalo de 70 a 130, que compreende 95% da população, dentro desse intervalo, mede e mede muito bem. É extremamente acurado e fidedigno, né? Ele mede muito bem a inteligência nesse intervalo. Fora desse intervalo, existem outros testes que não são propriamente testes de QI, né? São testes de níveis mais altos, que também medem a inteligência. Os testes de QI também tentam medir, mas só que eles não conseguem. Eles podem gerar score de 140, 150, 160, 180, só que esses scores não refletem mais a inteligência. Eles só refletem a velocidade para resolver problemas simples e outros atributos que não são propriamente inteligência, fora do intervalo de 70 a 130. Então, no caso, por exemplo, o Sigma Test, ele mede a inteligência de fato, né, o nível intelectual, até 200, 220 de QI, o Sigma Test estendido. O Sigma Test Lite, até uns 190, 200 de QI, né? Então, dizer que o teste de QI não mede objetivamente a inteligência é totalmente fora da realidade. Os testes de QI, sim, medem a inteligência com uma acurácia muito boa dentro do intervalo de validade dos testes. E existem outros testes superiores aos testes de QI que medem fora do intervalo no qual os testes de QI não conseguem mais continuar medindo. Então, se considerar todos os testes, não só os testes tradicionais de clínica, mas também os High Range IQ testes, que medem até 160, 170, e se considerar o Sigma Test, que mede até 200, 220, então medem sim, em praticamente todo o espectro, né, da população, medem a inteligência de forma objetiva, acurada e fidedigna. Então não é correto, né, isso que ele disse, que os testes de QI não medem de forma objetiva a inteligência. Está errado o que ele falou. QI. Então, por que não esperar que diferenças culturais entre grupos no mesmo período tenham efeito semelhante? Alguns testes se autodenominam justos em relação à cultura, significando que as perguntas devem ser igualmente válidas para todas as culturas. Mas a verdade é impossível construir um teste assim. Não é impossível, é muito difícil, né? E esses testes, embora eles não sejam totalmente livres de cultura, por exemplo, quando você aplica num chimpanzé e aplica num humano, você vai sentir diferenças ali. O chimpanzé, ele pode ser talvez não, a diferença entre o chimpanzé e o humano pode não ser tão grande quanto o teste sugere, em parte porque o ambiente no qual o chimpanzé está acostumado a viver e até mesmo o histórico evolutivo do chimpanzé levou ao desenvolvimento de habilidades diferentes daquelas que são úteis para os humanos. Então, o teste tem uma contaminação cultural quando você compara, né, entre animais diferentes, entre humanos e gorilas, humanos e bonobos, né? Você tem diferenças, embora em algumas coisas os chimpanzés podem até superar os humanos. Teste de memória de curto prazo, por exemplo, o Ayumu, né? Tem um chimpanzé chamado Ayumu, que ele é muito mais competente que os humanos para memória de curto prazo. Inclusive, campeões de memória não conseguem resultados tão bons quanto o Ayumu em termos de memorização rápida a curto prazo. Então, não é correto afirmar, né, e que, de forma generalizada, que não existem, ou que não é possível construir testes culturais livres de cultura. É possível, mas não é fácil, é difícil. Os testes existentes têm diferentes níveis de contaminação cultural. O Raven, por exemplo, ele não é totalmente livre de cultura. Ele tem um pouco de contaminação, mas tem muito menos contaminação que o Weiss ou o Stanford-Binet. Stanford-Binet e o Weiss são profundamente contaminados por fatores culturais. Eles são bastante distorcidos, tem vários problemas. No Weiss, inclusive no livro de Ordem da Inteligência e também
dos artigos que eu estou escrevendo sobre o assunto, né, que eu estou adaptando fragmentos do livro de Origem da Inteligência na forma de artigos, tratam justamente dos vários problemas que estão presentes no VAIS. Então são muitos problemas, não só no VAIS, os testes do tipo do VAIS, que tem questões culturais e linguísticas que são claramente voltadas para uma cultura específica, né? E mesmo que não fosse para uma cultura específica, o fato de serem questões culturais já não é apropriado para avaliar a inteligência. A inteligência é outra coisa, né? E com relação ao Raven, ele é melhor em alguns aspectos, porque ele realmente tem menos contaminação desse tipo de fator cultural, porém, ele trata de questões abstratas e não de questões mecânicas do dia a dia. Ele é muito estreito, a variabilidade de habilidades avaliadas é muito estreita, ele mede um tipo muito específico de habilidade que não é tão abrangente para cobrir de forma completa o fator G, né? Então ele tem alguns problemas, tem algumas limitações, mas ele claramente é menos contaminado por cultura do que Stanford Binet. E tem outros testes que estão em níveis intermediários, menos culturais que o Raven, menos culturais que o Stanford Binet, mais culturais que o Raven, né? E tem também os que são mais culturais que o Stanford Binet. Então tem vários níveis aí, né? E dá sim para desenvolver testes, é possível desenvolver testes que sejam minimamente contaminados por fatores culturais ou que se possa subtrair, se possa aplicar de tal maneira que se consiga subtrair as contaminações culturais e obter um score razoavelmente livre, praticamente livre, né, de fatores culturais. Então, esse comentário dele não é procedente, não é impossível, é difícil, né, mas não é impossível. E o nível de contaminação é muito menor do que se imagina. Quando se aplica em animais não humanos, bonobos, né, orangotangos, aí você tem um conflito muito grande realmente. Porque esses animais viveram na selva, eles têm um histórico de ancestrais que viveram na selva durante muitos milhares de anos. Então, eles se habituaram a lidar, eles desenvolveram habilidades cognitivas para lidar com um certo tipo de problema que não é contemplado pelo teste. E o teste exige certas habilidades que não faziam parte do tipo de problema que eles precisavam resolver para sobreviver. Então, tem uma disparidade grande aí. Agora, quando você considera pessoas, né, seres humanos, Homo sapiens sapiens, que viveram em civilizações nas quais aquelas habilidades eram relevantes, a diferença é pequena. Você não tem uma contaminação substancial que distorce muito o resultado do teste. Pode distorcer um pouco, né? Você pega um aborígene australiano e uma pessoa que vive em Manhattan, o habitante urbano, né, o cidadão urbano de Manhattan, que vai fazer um teste planejado para pessoas urbanas, vai ser beneficiado em relação ao aborígene australiano, que está acostumado com outros tipos de problemas. Então, tem sim, né, uma diferença, mas se você pega pessoas que vivem em ambientes parecidos, cidadãos urbanos de um modo geral, a diferença é mínima, não tem uma diferença substancial, né? Então, essa crítica que ele faz aqui, ela é aplicável em casos muito raros e específicos. Não é aplicável de modo generalizado. Então, ela não explica, né, essas diferenças entre países, entre etnias, entre gêneros, né? Não é uma explicação plausível para essas diferenças, porque nesses casos estamos falando de pessoas que vivem em ambientes urbanos, em civilizações tecnológicas, né, que têm acesso a conhecimentos mais ou menos, não são mais ou menos iguais, mas não são tão desiguais entre os grupos a ponto de gerar uma diferença nos resultados explicável pelo ambiente, né, ou pela cultura. E sim, realmente, por fatores predominantemente genéticos, como já tem sido verificado, né, em mais de uma ocasião. Isso funciona? Não. Ok. Não, quero dizer, isso é apenas um título, certo? Isso é apenas um termo de marketing. Eu não acho que exista algo como um teste completamente livre de cultura ou justo culturalmente. Testes culturalmente justos. Então, quando ele fala que não existe um teste completamente livre de cultura, é correto, mas só que esse correto é muito... As pessoas, quando ele fala isso, as pessoas interpretam de uma maneira distorcida. Estava conversando com o Luiz Gustavo, né, no aniversário dele agora, dia 16,
dia 15, 16, agora não lembro a data do aniversário dele. Estava conversando com o Luiz Gustavo sobre água destilada, deionizada, desmineralizada. Não existe água totalmente pura. Você não tem como ter um copo e dentro desse copo você ter água perfeitamente pura, que tenha exclusivamente H2O e mais nada. Mesmo porque se você conseguisse isso em alguns momentos, vão atravessar raios cósmicos que vão interagir com aquelas moléculas e já vão provocar mudanças ali. Já vão alterar aquela composição. Mesmo que durante algum tempo pudesse ser alcançado esse nível de pureza, depois de poucos segundos já seria modificada. Então não duraria a água totalmente pura. Então, quanto maior a quantidade, mais difícil de se ter um nível de perfeita pureza. Ouro, por exemplo. Quando se fala ouro puro, não existe ouro puro. Existe ouro com 99,99% de pureza. Então, isso é válido para tudo. Quando você compra álcool isopropílico, 99,9%, ou 99% ou 98% de pureza. Então, esses são níveis possíveis de serem alcançados, mas não se consegue chegar a 100% de pureza, da mesma forma que não se consegue chegar a um teste que seja 100% livre de cultura, porque não faz sentido isso, não é possível, não é um teste que é uma limitação de tudo, uma limitação inerente à teoria da medida, uma teoria inerente à natureza. Você não tem estruturas perfeitamente puras no mundo físico, as estruturas são impuras, elas misturam elementos, elas são contaminadas em diferentes níveis. Então, o que se deve analisar no caso é que você tem diferentes níveis de contaminação cultural. No caso do Raven, ele tem pouca contaminação cultural. Ele é um teste razoavelmente livre de cultura. Eles chamam culture fair, no sentido de justo culturalmente, por ser razoavelmente livre de cultura. O CATEL também, são considerados livres de cultura. Eles não são totalmente livres de cultura, mas eles são razoavelmente livres. Eles são minimamente contaminados por fatores culturais. Quando ele fala que não é possível, parece que é uma coisa assim, todos os testes são contaminados e não servem para nada. Não. Alguns testes são bem pouco contaminados. A água que você bebe do filtro, do purificador de água, da água mineral, ela tem contaminações, ela não é totalmente pura. Ela tem vários componentes além da água. Só de partículas sólidas, você tem umas 50 partes por milhão, 40, 50 partes por milhão de partículas sólidas. Mesmo na água mineral, que você compra lá no seu fornecedor favorito, ela tem partículas sólidas e outras impurezas. Então não tem como você escapar de ter contaminação. No caso dos testes, ele também tem um pouco de contaminação cultural. Isso é inevitável. Mas não quer dizer que seja uma contaminação preocupante, uma contaminação substancial. É uma contaminação relativamente pequena que não chega a invalidar ou a prejudicar substancialmente o resultado do teste. Então, da maneira como eles falam aí, parece que os testes são todos contaminados de cultura. Não, tem testes que têm um bom nível de filtragem de elementos culturais. Então, não é adequada essa abordagem da maneira que eles colocaram, causa uma impressão errada na pessoa que ouve e que não tem familiaridade com o assunto. Justos avaliam relações visuais, formas geométricas e padrões, ignorando que as culturas diferem, por exemplo, se possuem palavras para formas ou relações espaciais. Essas diferenças influenciam como as pessoas pensam e usam categorias. Também é questionável se aí ele tocou num ponto interessante que um teste, por exemplo, ele tem quadrado, círculo, algumas culturas podem não ter palavras para o significado do que é um círculo, do que é um quadrado, do que é uma figura, um polígono. E aí tem várias complicações. Eu vou desligar que está quase acabando o tempo aqui. Daqui a pouco ele vai apitar. Agora vamos ver se apita. Geralmente, os especialistas em educação falam sobre 4 métodos de aprendizado.
O primeiro consiste em você apenas ler ou ouvir os conteúdos. Você apenas memoriza aproximadamente e depois tenta reproduzir. O segundo método consiste em, além de você ler ou ouvir, que você também escreva, porque isso você fixa de duas maneiras diferentes. Você usa dois tipos diferentes de memória e com isso você fixa melhor a informação. Entretanto, ainda é apenas um método de memorização mecânica, relativamente superficial e ineficaz. O terceiro método consiste em, além de você ouvir ou ler e você também escrever, você resolver exercícios aplicando aquilo que você está aprendendo. Isso faz com que você tenha contato com uma variedade de outras alternativas, além daquelas que você está tomando contato. Então você precisa fazer generalizações e aplicar essas generalizações da aplicação do que você aprendeu. Isso força você a realmente tentar compreender o conteúdo, em vez de você apenas memorizar e repetir. Entretanto, ainda é um método relativamente superficial e não leva a uma compreensão profunda e completa do conteúdo. Por isso que os especialistas geralmente recomendam que, além de você ler ou ouvir, você também escrever e você resolver exercícios, que além disso você explique para outras pessoas. Porque quando você explica para outras pessoas, isso exige que você realmente prepare uma compreensão suficiente para que você vá além daquele conteúdo que foi abordado. Porque você tem que estar prevenido, você tem que estar preparado para quando a pessoa apresente dúvidas, você consiga esclarecer essas dúvidas de maneira adequada. Então não adianta que você apenas aprenda aquele conteúdo que foi apresentado, mas que você vá além daquilo, que você procure por ramificações que não foram abordadas, mas que também são necessárias para a correta compreensão do tema. Então acaba exigindo mais de você para que você consiga realmente cercar os detalhes, pegar as nuances e as variações mais sutis daquele conteúdo. Isso acaba levando a uma compreensão melhor do que se você apenas resolver os exercícios. Entretanto, existe um método que vai além. E esse método é quando você debate com outras pessoas. Porque quando você apenas estuda para ensinar para outras pessoas, você absorve aquilo de maneira acrítica, como se aquilo fosse verdadeiro e você tivesse que repassar aquilo sem uma análise crítica. Em que medida aquilo é uma boa representação da realidade? Em que medida aquilo é consistente? Em que medida aquilo é coerente? Quando você precisa debater, você depara com conflitos, você depara com alternativas em que você precisa investigar se aquela informação é realmente verdadeira, e em que medida ela é plausível, em que medida ela é fidedigna à realidade. Porque às vezes ela é parcialmente verdadeira e parcialmente não é. Ou ela é verdadeira com uma certa probabilidade de verdade, entre outras possibilidades. Por isso que quando você é levado a debater aquilo que você aprende, aquilo que você deveria supostamente aprender, mas que muitas vezes as pessoas não aprendem, porque na escola não se faz isso, quando você é levado a debater sobre aquele tema, você é confrontado com posições diferentes das suas. E isso leva a uma investigação muito mais profunda e muito mais correta. Isso impede, por exemplo, que você seja enganado por políticos, por religiosos fanáticos, por vendedores de produtos, por uma grande variedade de pessoas que tentam se aproveitar da ingenuidade e da condescendência das pessoas, que tentam explorar essa característica, essa fragilidade das pessoas. E se você está preparado, você cria uma blindagem e você pode permitir ou não, se você analisa que aquele produto é interessante realmente para você, que aquela informação é realmente verdadeira e útil, se ela tem alta probabilidade de ser benéfica, se ela tem alta probabilidade de ser compatível com seus objetivos, com seus anseios, e aí você vai investigar em que proporção interessa ou não aceitar uma parte ou completa ou nada daquela informação que lhe é apresentada. Não apenas da informação, mas do conhecimento. O conhecimento é uma informação mais estruturada. Você praticamente é estimulado a compreender com um nível de profundidade que ultrapassa as aparências. Você tem que atravessar aquela camada superficial, aquela casca que é apresentada. Os publicitários, os vendedores, os religiosos, os políticos, eles jogam uma casca superficial de aparência. E se você engole aquilo como verdade,
você já está completamente dominado, você está completamente manipulado. Você tem que ter a capacidade de penetrar além daquela casca e enxergar o que está algumas camadas à frente. Isso sim permite que você realmente compreenda o que está acontecendo. E a escola, lamentavelmente, não faz nada disso. Ela faz quase o contrário. Ela incentiva a memorizar e repetir sem o mínimo de análise crítica. Por isso é extremamente importante que você busque alternativas fora do que a escola oferece. Nós recomendamos o Guia dos Apodídicos, que é um livro extremamente profundo, sofisticado, com análise de um nível altíssimo. Embora o livro seja uma maneira ineficaz de aprendizado, porque é uma leitura passiva, o conteúdo do livro é apresentado de forma ativa, em que cada informação, cada conhecimento é debatido, não apenas sobre dois lados opostos, mas sobre uma grande variedade de ângulos diferentes. Seria uma visão multidimensional, multifatorada e com muito mais profundidade e muito mais rigor analítico do que você encontra em praticamente qualquer outra alternativa de análise crítica e análise criativa. Você estimula o seu pensamento crítico, a sua profundidade de análise, a sua criatividade e uma grande variedade de outras características que deveriam ser cultivadas e estimuladas na escola, mas que lamentavelmente não são. Elas já foram estimuladas muitos séculos atrás, na Idade Média era estimulado dessa maneira, a prática nas universidades medievais promovia debates entre os alunos debatiam entre si, e isso levava os alunos a ter uma visão muito mais desenvolvida do que se tem hoje em pleno século XXI. O ensino atual é muito inferior ao ensino medieval em praticamente todos os aspectos relevantes. É um absurdo o nível a que nós chegamos com a educação. E, infelizmente, a tendência é de que isso piore cada vez mais. No Brasil, infelizmente, não há instituições que tenham um padrão de qualidade aceitável. Ah, a USP é muito boa, o ITA é muito bom. São bons no sentido técnico, de você memorizar e repetir fórmulas, memorizar e repetir algoritmos, memorizar e repetir métodos de aplicação, mas não no sentido de estimular a criatividade, a análise crítica, a compreensão profunda do que está além das aparências. Por exemplo, tem um vídeo que eu analisei sobre o caso recente das disputas entre Israel e o Irã, com a intervenção dos Estados Unidos, em que eu fiz algumas previsões que eram muito melhores, muito mais convenientes para os dois lados do que na maneira como seguiu. Eles tomaram decisões que foram menos eficazes para todos eles. Outros países tomaram decisões que não foram as mais apropriadas, não foram as mais seguras, chegaram a colocar em risco a segurança mundial e não havia necessidade disso. Eles poderiam ter alcançado os seus objetivos sem que houvesse necessidade de colocar em risco o planeta inteiro, não só a humanidade, mas toda a vida no planeta. Talvez com exceção de alguns tardígrafos, de alguns animais muito mais resistentes à radiação, a altos níveis de radiação. Baratas, pouquíssimos animais simples, organismos simples, que seriam capazes de resistir ao nível elevado de radiação. Mas os animais mais complexos, os mamíferos, praticamente todos os primatas e os humanos, seriam extintos se houvesse uma guerra nuclear. E chegaram próximos, talvez uns 5% de probabilidade, de 1 a 5% de probabilidade de que estourasse realmente uma guerra mundial. Graças a Deus não aconteceu, mas infelizmente chegou próximo em parte por decisões inacuradas, ineficazes de alguns chefes de Estado. Inclusive o Benjamin Netanyahu, que é um dos presidentes mais inteligentes do mundo, talvez o mais inteligente do mundo, com 180 de QI, apesar disso, o Benjamin Netanyahu também não tomou as melhores decisões. Talvez ele tenha tomado decisões melhores do que outros chefes de Estado, mas não foram as melhores possíveis. O único caso anterior recente, que chegou mais próximo do que isso, foi em 1962, a crise dos mísseis cubanos, que chegou próximo também de uma guerra mundial, com uma probabilidade que foi estimada na época de 10 a 25%. No caso atual, foi de cerca de 5 a 10% em alguns momentos, e depois rapidamente caiu para menos de 1%, depois dos acordos que foram feitos, depois quando o Irã tentou retaliar os Estados Unidos e não teve sucesso, ficou mais ou menos estabelecido que não havia ali um risco substancial. Já estava mais ou menos controlada a situação, embora ainda tenha um certo risco latente, mas reduziu bastante em relação ao que estava alguns dias atrás. Esse tipo de situação, nesse caso específico, seria de uma guerra mundial, mas tem muitas questões do cotidiano que acontecem coisas parecidas, em que você acaba sendo exposto a situações que você tem que tomar uma decisão correta, pessoal, profissional, financeira, acadêmica,
E muitas vezes as pessoas deixam de tomar as melhores decisões simplesmente por falta de preparo, porque ao longo da vida, nem na escola, nem em casa e nem nos ambientes de amizades, de família, etc., elas não foram treinadas para isso, elas não foram incentivadas, estimuladas para que soubessem reagir em situações desse tipo. No Guia dos Apodíticos você encontra uma larga variedade de situações nas quais muitas questões científicas, filosóficas, sociais, econômicas são analisadas com um nível de profundidade altíssimo, um dos mais altos que você pode encontrar em praticamente qualquer obra de qualquer gênero. O Guia dos Apodíticos, volume 1, estará disponível gratuitamente, justamente para que todas as pessoas tenham acesso e possam se desenvolver intelectualmente. Para que todas as pessoas que tenham realmente interesse, que queiram evoluir intelectualmente, socialmente, profissionalmente, economicamente, tenham essa possibilidade sem custo. Você pode encontrar mais informações sobre o Guia dos Apodíticos no nosso website, da sigmasociety.net, e pode encontrar também no canal do Miqueias. Ele analisou o volume 1 e o volume 2 do nosso guia. O Miqueias, ele é finalista na Olimpíada Brasileira da Matemática. Ele teve uma menção honrosa na Olimpíada Brasileira da Matemática. Recomendo que veja a análise do Miqueias, que é de um nível bastante alto e que mostra muitos detalhes, muitas informações interessantes, curiosas e principalmente úteis que estão presentes no Guia dos Apodíticos. Além do Guia dos Apodíticos, uma outra maneira que você tem de exercitar a sua inteligência, de evoluir intelectualmente, de compreender melhor o mundo, de desenvolver sua capacidade crítica, é justamente assistindo aos nossos vídeos, mas não apenas assistindo passivamente. Quando você chega no final do vídeo, você procura fazer comentários com base nos conteúdos que você viu ao longo do vídeo, colocando suas opiniões e seus pontos de vista, para que outras pessoas possam contrapor as suas opiniões e isso produza um debate. Você pode usar o nosso espaço nos comentários para que você possa fazer debates sobre os temas que são apresentados no vídeo. Isso permite que você tenha uma grande variedade de opiniões diferentes da sua e você possa defender os seus pontos de vista com diferentes argumentos. Você vai enfrentar alguns opositores que muitas vezes não sabem muito bem o que estão dizendo, que não vão acrescentar nada, isso é comum no mundo real, e também vai encontrar opositores do mais alto nível intelectual. Tem várias pessoas que assistem nosso canal que são professores universitários, que são campeões olímpicos da matemática, da física, da química, da astronomia, da ciência da computação, da Olimpíada Canguru, de muitas modalidades diferentes e que desenvolvem argumentos de um nível altíssimo, que vão geralmente contribuir para que você revise as suas opiniões e aprimore as suas opiniões. Então é extremamente interessante que você não apenas assista ao vídeo. Quando você vai assistindo, vai fazendo anotações, aquilo que você acha interessante, que você tem uma opinião a respeito, ou uma crítica, um elogio, ou uma análise, ou uma opinião que seja interessante, você vai fazendo anotações. Quando chega no final do vídeo, você apresenta as suas opiniões para que outras pessoas que também assistiram ao vídeo possam dar as opiniões delas, que possam ou confrontar com as suas, ou concordar com as suas, ou levar a um afunilamento de análise. Porque mesmo que as pessoas concordem na opinião, muitas vezes, quando elas dão uma opinião com um certo comentário e outra acrescenta com alguma sutileza que a primeira não havia percebido, elas podem manter a opinião, mas com um enriquecimento de compreensão, com um aprimoramento, com uma elevação de nível de compreensão e de profundidade de análise. Então, mesmo que haja uma concordância, ainda assim se vai afunilando para uma compreensão mais correta daquele tema, mais profunda e com maior probabilidade de ser uma boa representação da realidade. Quando eu digo para você dar uma opinião, não é comentários do tipo, ele traduziu bean como se fosse feijão. Bean, na verdade, não é feijão em inglês. Isso é um comentário completamente inútil, completamente irrelevante e não acrescenta nada. Não é esse tipo de comentário que vai fazer com que você desenvolva sua capacidade intelectual. Você tem que procurar informações que tenham uma estrutura complexa. Por exemplo, a questão de quem seria o lutador com a maior probabilidade de sucesso, o Mike Tyson ou Jake Paul. Não é uma questão muito filosófica, muito profunda, mas tem muitas complicações por trás, porque você tem que considerar uma grande variedade de informações e julgar e ponderar essas informações para tentar estimar quais são as mais relevantes e como se pode chegar a um resultado. Por exemplo, na minha análise, a análise inteira que eu fiz praticamente foi correta, mas a minha conclusão foi errada. Eu superestimei o Mike Tyson, porém, toda a análise que eu fiz sobre
o que aconteceria se tal coisa acontecesse, como ele deveria proceder, como cada um deles deveria reagir. Toda a análise foi correta, exceto a conclusão final, que eu imaginava que o Mike Tyson fosse o favorito, que ele iria vencer, e na verdade ele acabou perdendo. Mas estava um nível bastante equilibrado, né? Eu estimava 55% a 45% de probabilidade, talvez 60% a 40%. Então estavam níveis bastante próximos, né? Não havia ali uma diferença significativa. Então, o fato de ter errado no resultado final não é tão importante quanto o fato de ter acertado na grande maioria dos elementos estratégicos importantes para a compreensão do que cada um deveria fazer para ter o melhor resultado possível. Porque na vida é basicamente isso. Se você chegar, por exemplo, em segundo lugar numa competição e você faz aquilo que deveria fazer da melhor maneira que você pode, isso é muito mais importante do que se você chega em primeiro lugar por sorte, fazendo um monte de coisas erradas, sem ter noção do que você está fazendo. Porque se você fizer por sorte, você vai repetir em outra ocasião e vai ter fracasso, fracasso, fracasso. Agora, se você chegou em segundo, fazendo as coisas da maneira mais eficiente e acertando por méritos e não por sorte, quando você vai em outra situação, você vai ficar em primeiro, em segundo, em primeiro, em terceiro, em primeiro. Em várias outras ocasiões, você vai manter um nível alto de resultados. Você pode não ficar em primeiro todas as vezes, mas você vai manter um alto nível de performance. Ao passo que, se você tiver ganho por sorte, fazendo tudo errado e acertou apenas por sorte, você vai em outra competição, você vai acabar se dando muito mal, vai ficar abaixo da média, não vai nem ficar entre os primeiros classificados. Então, é muito mais importante a metodologia, a compreensão, saber o que você está fazendo, tomar boas decisões, do que você alcançar necessariamente um resultado positivo no final. Porque você pode não alcançar numa vez, mas você faz 2, 3, 4, 5, 10 tentativas, a grande maioria dessas tentativas vão lhe render bons resultados. Ao passo que se você faz por sorte, obviamente, a grande maioria, dependendo do número de concorrentes, você vai se sair mal. Então, esse é um outro ponto importante. Quando você analisa o vídeo, procure encontrar elementos no vídeo que são complexos, que são difíceis de serem analisados e procure se aprofundar nesses elementos. Você coloca a sua opinião, você levanta a peteca, joga a peteca e outras pessoas vão entrar e vão participar e vão mobilizar o assunto e vão levar a um nível de compreensão muito mais elevado do que se tivesse simplesmente assistido passivamente ao vídeo. Portanto, faça isso e depois de 2 meses, 3 meses, em algumas semanas você já vai começar a sentir diferença na sua maneira de pensar sobre o mundo, especialmente se você ler o Guia dos Apodídicos, se você ler o IMCH e outros dos meus livros. O livro da Tamara também é altamente recomendável, que é Idiosincrasias de um Gênio. Para essa questão de refletir sobre o mundo, inclusive as análises que a própria Tamara também faz no Guia dos Apodídicos, na introdução, na apresentação, é muito interessante que você leia com o máximo de atenção todas as partes do livro. Quando você encontra uma palavra que você não conhece, faça uma pesquisa, procure compreender aquilo que você está lendo. Em vez de você passar os olhos e ler rapidamente, engolindo tudo atropeladamente, sem refletir sobre o que você está lendo, procure ler com o máximo de atenção, lentamente, pausadamente, leia uma parte, compreenda aquilo que você leu, faça a digestão daquilo que você leu, faça a assimilação daquele conteúdo, aí você passa para a etapa seguinte, pense criticamente sobre o que você leu. Isso sim vai permitir que você realmente absorva o conteúdo e muito mais do que o conteúdo. O método de análise é muito mais importante que o conteúdo. O conteúdo são apenas informações e conhecimentos. O método de análise é uma heurística extremamente poderosa que você vai usar em muitas outras situações diferentes daquelas que são abordadas no livro. O livro ele tem apenas exemplos de como você aplica essas heurísticas. Como você deve tratar uma grande variedade de outras situações diferentes daquelas que estão no livro, baseada na metodologia que você observou no livro. Então, para que você possa realmente desfrutar desses conteúdos, aprimorar sua capacidade de análise, expandir sua visão sobre o mundo, penetrar com profundidade na análise de qualquer situação, evitar ser enganado por políticos, por religiosos, por vendedores, por praticamente todo tipo de pessoa que explora a ingenuidade, que explora a falta de discernimento das pessoas, para que você possa se proteger contra essas pessoas, é extremamente importante que você pense, que você analise criticamente. Tem muitos sites que ensinam truques psicológicos.
Truques psicológicos não valem quase nada. Eles tratam de um caso muito específico em que você memoriza e aplica sem entender o que você está fazendo. Você nem sabe por que está fazendo aquilo. Isso pode ajudar mais ou menos em algumas situações. É como uma formulinha matemática que você não entende as bases, os fundamentos daquela fórmula, você memoriza e aplica. Funciona? Funciona em algumas situações. Só que você não consegue generalizar para uma grande variedade de outras situações além daquela que foi estudada. Então, se você só memoriza o truque e aplica, você não consegue identificar outros casos nos quais aquele mesmo tipo de heurística, aquele mesmo tipo de método também poderia ser aplicado com sucesso. Agora, quando você compreende realmente o método, aí você consegue facilmente identificar todas as situações nas quais ele pode ser aplicado e mais do que isso, e mesmo em situações nas quais aquele método não seja aplicável, você consegue combinar diferentes métodos, reunindo esses métodos e desenvolvendo métodos novos para lidar com questões inéditas que não se aplica a nenhum dos métodos que você aprendeu, mas que você desenvolveu a capacidade de combinar métodos para aplicar em diferentes situações. Então, isso é extremamente poderoso e traz uma grande variedade de benefícios. Tem um dos vídeos que eu estou tratando, estou analisando um vídeo do Derek, que é um PhD em física, mas que ele está analisando o significado de QI. E ele mostra muitas situações nas quais a inteligência tem uma grande variedade de aplicações. Resultados acadêmicos, resultados financeiros, resultados sociais, resultados para a saúde, sucesso numa grande variedade de situações, estão essas situações relacionadas com a inteligência. A inteligência é basicamente a sua capacidade de tomar boas decisões, de compreender melhor o mundo, de, entre várias alternativas possíveis, você identifica aquelas que são mais promissoras para o seu caso. A inteligência é justamente a capacidade de você saber fazer escolhas mais promissoras, com maior probabilidade de sucesso, com menor risco, você gerenciar todas as situações, minimizando os perigos e maximizando as chances de sucesso. Por exemplo, um dos resultados apresentados pelo Derek é que a cada 15 pontos de QI, você aumenta em 27% a probabilidade de chegar a uma certa idade. No caso específico do estudo que ele apresenta, é de 76 anos. Qual a probabilidade das pessoas chegarem aos 76 anos ou morrerem antes disso? Para cada 15 pontos a mais de QI, aumenta em 27% a probabilidade de chegar aos 76 anos. E mais do que isso, chegar com qualidade de vida, com saúde, estável financeiramente e com muitos benefícios. Isso decorre justamente como a pessoa conduziu a vida dela, como ela tomou decisões inteligentes ao longo da vida, evitando riscos desnecessários, evitando trapaças, sabendo tomar decisões mais lucrativas, sabendo tomar decisões de selecionar amigos que são mais confiáveis, selecionar parceiros mais promissores. Então são muitas decisões que a pessoa toma ao longo da vida e o acúmulo dessas decisões leva a maior prosperidade, mais saúde, mais sucesso social, financeiro, acadêmico e muito mais, né? Então, esse vídeo do Derek, eu recomendo que assista ao vídeo inteiro dele e que assista a análise que eu fiz do vídeo dele no nosso canal. Por enquanto já tem 2 episódios que nós já gravamos, tem o terceiro que nós vamos colocar em breve, né? Ao todo são acho que são 8 episódios, 8 ou 9 episódios no total, que nós analisamos o vídeo dele. O vídeo dele é só um, né? Tem um só. Só que nós analisamos o vídeo dele com muito mais profundidade. Então, cada detalhe que ele fala sobre QI, nós mostramos o que está correto, o que não está, o que faz sentido, o que faz mais ou menos sentido, o que é distorcido. Então, nós pegamos o vídeo dele e destrinchamos com muita profundidade, mostrando o que é inteligência, como ela se aplica em muitas situações, quais os pontos positivos e negativos dos testes de inteligência, quais testes são aplicáveis para certos perfis de pessoas, porque tem testes que são bons para pessoas com QI de 70 a 130, tem outros que não são. Tem outros testes que são para pessoas com QI de 110 para mais, ou de 130 para mais. E tem pessoas que não podem fazer o teste de 70 a 130, porque elas vão ter um resultado distorcido. E para outras pessoas é o contrário. Então, existem testes para diferentes finalidades, para diferentes faixas de QI, para diferentes perfis personológicos, cognitivos, etc. Recomendo, portanto, fortemente que assista aos vídeos do nosso canal
e que ao final de cada vídeo, coloque suas opiniões, vá anotando ao longo do vídeo todos os trechos interessantes que você acha que merece uma análise para que você possa compreender melhor o tema que foi discutido. Todos os vídeos do nosso canal envolvem reflexões sobre os temas. Não é um bombardeio vazio de informações. Nos nossos vídeos você não recebe apenas uma leitura vazia em que pega um texto ou pega uma lista de informações e vai jogando informações. Não, é muito diferente disso. São análises muito profundas em que são discutidas muitas possibilidades, muitas alternativas, e você, recebendo esse tipo de informação, você tem como tirar um proveito muito grande, não só da informação em si, mas principalmente do método de análise. Principalmente as nuances que muitas vezes, quando você assiste sem comentar sobre o que você viu, você deixa passar 90% do conteúdo. 90% do conteúdo você perde de aprender e de compreender quando você não comenta no final. Isso você só percebe quando você coloca as suas opiniões no final, aí você percebe o que realmente você não havia percebido e que era a base, era a essência do que você deixou escapar. E isso acontece com mais de 99,9% da população. A cada 1000 pessoas, tem uma que consegue compreender razoavelmente o que foi apresentado. 999 em cada 1000 pessoas não compreendem corretamente o que foi apresentado, não só no meu vídeo, mas em praticamente qualquer livro de alto nível. Livros do Newton, do Einstein, do Poincaré, todos os livros com uma certa complexidade, com uma certa profundidade, as pessoas leem, não compreendem o conteúdo, acham que compreenderam, memorizam um monte de informações incorretas e saem por aí achando que estão compreendendo as coisas e aplicando incorretamente aquilo que elas acham que entenderam. Por isso é extremamente útil e importante que você coloque os seus questionamentos, coloque as suas opiniões e receba as opiniões de outras pessoas que analisam a sua opinião. E você também dá opiniões sobre o que outras pessoas falaram. Você coloca as suas próprias opiniões e você também dá a sua opinião sobre o que outras pessoas falaram a respeito do vídeo. Isso vai permitir que você eleve o seu nível de compreensão, o seu nível de análise crítica a patamares muito mais elevados. Algumas pessoas que já leram o Guia dos Apodídicos deram depoimentos, recomendo que você leia tanto os depoimentos na Amazon, quanto os depoimentos no nosso site, quanto os depoimentos até nos nossos vídeos. Várias pessoas que leram o Guia dos Apodídicos fazem comentários nos nossos próprios vídeos. Então sugiro que você leia esses comentários, que assista às análises do Miqueias no canal dele, que ele faz uma análise muito boa, de um nível muito alto. E recomendo que você leia também as introduções, que leia os textos de apresentação, tanto da Amazon quanto da Sigma Society. Leia as opiniões das pessoas, tanto as que leram o livro, quanto as que prefaciaram o livro, que vão lhe ajudar a ter um entendimento muito melhor, a ter uma projeção do que você vai encontrar no livro. E recomendo, obviamente, que depois, se você achar que isso é compatível com seus objetivos, se você é uma pessoa que quer evoluir intelectualmente, que quer crescer na sua capacidade de análise, capacidade crítica, sua criatividade, em todos os aspectos intelectuais, recomendo fortemente que você leia o Guia dos Apodídicos e recomendo que assista a nossos vídeos e que comente os conteúdos que tem nos nossos vídeos. Não apenas que você assista passivamente, mas que você interaja positivamente. Eu não comento praticamente nenhum dos vídeos, é muito raro que eu comente algum vídeo. Estou fazendo vários trabalhos em diferentes áreas. Fiz recentemente uma contribuição para uma melhor compreensão do equilíbrio de Nash, que é o 8º ganhador de prêmio Nobel que eu faço uma contribuição substancial. Eu já aprimorei os trabalhos de 7 ganhadores de prêmios Nobel em economia e 1 de física. Com esse do Nash, são 7 de economia. Antes dele, eram 6 de economia e 1 de física. Além da contribuição com o trabalho do John Nash, tem vários outros trabalhos importantes, com inovações bastante substanciais, que fiz em várias áreas diferentes. Não apenas em econometria, mas também em astrometria, antropometria, estatística, psicometria, fundamentos da matemática, lógica e muitas outras áreas. Recomendo que você leia no site da Sigma Society, tem um resumo biográfico, no HM, Sigma Society /HM, tem um resumo biográfico com algumas das minhas contribuições. Não tem ainda essa atualização do equilíbrio de Nash, que vai ser atualizado
A Tamara vai acrescentar na próxima atualização. E tem outras também inovações que não constam ainda lá, mas em breve nós já vamos atualizar também. Mas tem lá uma lista significativa das minhas contribuições. Então, é uma oportunidade, né, que você tem em língua portuguesa, não tem nada parecido em língua portuguesa, e mesmo em língua inglesa, que os principais conteúdos atualmente estão em língua inglesa, chinesa e cirílico russo, né? Então, os principais conteúdos, principalmente em inglês, porque muitos chineses e russos também escrevem em inglês, mas você encontra também algumas coisas que não estão disponíveis em inglês, mas que estão em russo ou em chinês. E em língua portuguesa é muito carente, são poucos conteúdos de alto nível que você tem em língua portuguesa. E nesse caso você tem conteúdos de nível top mundial disponível no seu idioma nativo. Inclusive, vamos começar a fazer traduções para o inglês para disponibilizar também para pessoas, né? Tem várias pessoas já que pediram para que fizesse isso. Tem um amigo da Noruega, um amigo da Suécia, um amigo da Dinamarca, o Andrew Hiles, acho que é dos Estados Unidos, tem do Reino Unido, tem da Finlândia. Várias pessoas já solicitaram que fosse feita a tradução para os seus respectivos idiomas e vamos colocar em inglês, não para todos os outros idiomas por enquanto, mas vamos gradualmente, né? Espanhol também já solicitaram. Então vamos colocando inicialmente em inglês e depois que tivermos colocado todos os conteúdos em inglês, vamos colocar também em outros idiomas, né? Vamos fazer com dublagem, talvez clonando minha voz, não tenho certeza ainda se vamos clonar a minha voz, e vamos ver como é que vai ficar esse conteúdo. Esperamos que vocês desfrutem e vamos começar agora o nosso vídeo. Vamos todas as vezes colocar essa introdução. Quem já tiver assistido pode pular, obviamente, mas vamos acrescentar essa introdução em todos os próximos vídeos, porque ela é extremamente importante. Porque se a pessoa apenas assiste ao vídeo sem interagir, ela não desfruta a oportunidade que ela tem de evoluir intelectualmente em muitos graus, né? Então, vamos acrescentar esse vídeo justamente para estimular as pessoas para que elas possam desfrutar melhor o conteúdo que está disponível nos nossos vídeos. E também, é claro, convido todos vocês para curtir os nossos vídeos, para compartilhar o nosso canal, para trazer mais pessoas para que também possam evoluir intelectualmente e possam fazer o nosso canal crescer cada vez mais, para que tenhamos incentivo para fazer cada vez mais conteúdos de alto nível, para que vocês possam desfrutar. Obrigado a todos pela atenção e até breve, se Deus quiser.